Olá, meu nome é Edilena Santiago. Sim, essa vai ser a primeira de várias. Eu vou trazer histórias de pessoas contando detalhadamente e no final vou te dizer quem é. Por quê? Porque todo mundo tem uma história extraordinária, todo mundo tem algo para contar, todo mundo tem algo único e muitas vezes pode estar inspirando outras pessoas. E é isso que eu quero trazer aqui. Não só conteúdos de psicologia, espiritual, mas vários conteúdos que possam agregar um tipo de valor para você. A história de uma moça que não foi planejada, que quando a mãe dela descobriu que estava grávida, ela tomou um susto, porque ela já tinha feito ligação, ela já tinha 2 filhos, e a situação que ela se encontrava já não era muito boa financeiramente. E infelizmente, como muitas situações de mães hoje em dia, se deparou com uma situação que não imaginava o que fazer. Mas deu certo, ela acabou ficando com o pai dessa criança, mais uma que estava vindo, ele não era pai das outras duas, mas que ela se dispôs a tentar ver se conseguiria construir uma boa família junto com ele, já que ele era pai da criança. Só que infelizmente, por muitas situações difíceis, que eu não vou aprofundar aqui, a relação não teve êxito, não caminhou de uma forma boa e os dois se separaram. Ao longo dos anos, ele acabou indo embora e ela ficou sem notícia do pai por um bom tempo, não sabia nada dele. E essa mãe foi muito batalhadora de conseguir, sem pedir pensão a nenhum dos pais, já das 2 crianças e agora dessa terceira, e foi batalhando, foi conquistando. Tudo que ela tem, ela foi conquistando com o próprio esforço dela. É uma situação hoje em dia que é muito comum você ver mães solteiras lutando para manter os seus filhos hoje. Essa mãe, mesmo nos tempos que teve de prosperidade, que deu certo, que conseguia com o seu esforço, teve momentos também que infelizmente não tinha muita coisa para oferecer, sempre ensinou os valores de ser grato pelo aquilo que tem. Sendo fiel num pouco, Deus vai confiar no muito. Sempre batalhou muito. É uma pessoa que tem seus defeitos, como tem suas qualidades, que não queria que nenhum dos filhos passasse por tudo que ela passou. Que sempre toda mãe, todo pai, gente, independente dos defeitos, jamais vai querer que o filho tenha a mesma história, sempre vai querer o melhor pro filho da gente. Então essa mãe, ela dizia isso, que eu quero dar o que eu posso, que eu não posso no momento, mas um dia, se cada um se esforçar da mesma forma que ela estava se esforçando, ia ter também suas coisas. Então esse é o foco. E aí, com o passar do tempo, essa menina, ela estudou numa escola na qual tinha uma instituição de fora que eles escolhiam uma criança para apadrinhar, para ajudar nos estudos, né, para ajudar aquela criança. Então, essa menina, ela foi contemplada, porque lá era até a 8ª série, na época, que hoje é até a 9ª, né, mas na época era até a 8ª série. Então, o primeiro, segundo e o terceiro ano dela, ela poderia estudar numa escola particular, que ia ser pago todas as despesas, matrícula, farda, transporte, alimentação, os livros, enfim, ela foi abençoada, ela conseguiu, ela estudou esses 3 anos e ela foi muito feliz porque foi uma porta aberta assim de uma pessoa que ela nunca tinha imaginado que poderia abençoar ela de um outro lado do mundo, que nunca tinha tido esse contato pessoal, mas só por cartas traduzidas, fotos, e foi uma pessoa que quis investir na vida dela. Então ela teve já um coração grato naquele momento, já ficou feliz por ter conseguido essa bênção na vida dela, se esforçou, tinha também as dificuldades dela de aprendizado, mas conseguiu, superou e conseguiu se formar.
E no final, Deus foi tão bom, tão maravilhoso com ela, através dessa família, que resolveram pagar a faculdade dela. E lá ela começou a faculdade dela, ela fez psicologia. Por ela estar inserida num ambiente familiar muito complicado, várias situações que hoje em dia a gente tem na nossa sociedade difíceis, ela via a psicologia uma forma de querer compreender o ser humano e tentar ajudar de alguma forma, de alguma maneira, entender mais a si mesmo, porque sempre foi uma menina reservada na dela. Então ela queria se aprofundar mais nessa área e ela foi. Ela passou os 5 anos, ela estudou, ela fez amizades, ela conheceu pessoas. Foi na mesma época que ela entrou na igreja, que ela conseguiu compreender um pouco mais de Deus, teve um encontro com Deus, conseguiu tirar algumas feridas que tinha no coração, ser sarada, curadas, que foi muito importante para o processo dela de vida, tanto a igreja como a questão da faculdade. Gerou uma maturidade assim maior nela, de compreender determinadas situações e saber lidar. Diante disso, dessa bênção, ela se decepcionou muito com coisas da igreja, que é normal, em qualquer canto a gente acaba se decepcionando. Ela conseguiu um estágio, nesse estágio ela começou com uma bolsa de 350, mas depois ela conseguiu para R$500. Deus foi abençoando ela, ela estudava, ia para o estágio e depois ia para a igreja, estava de segunda na igreja, ajudando, virou coordenadora. Enfim, depois ela foi ter experiência em outra igreja, ela conheceu outras pessoas, uma nova visão de igreja, que foi através de células, de pessoas que também ajudou muito ela. Então ela também teve um caminho muito bom de maturidade espiritual, como também teve muitas decepções, também decepcionou, óbvio que isso é normal no ser humano. E no meio disso tudo, ela já formada, teve dificuldade de encontrar emprego, porque é uma área muito concorrida a psicologia, é pouca vaga para muito profissional. E com o tempo, ela acabou indo para uma área que não era dela, uma área de telemarketing, que eu acredito que seja a maioria de muitos estudantes hoje, eles passam por essa área de telemarketing para ajudar a pagar na sua faculdade, ajudar nas suas contas. Nem todo mundo, infelizmente, tem a oportunidade de ser abençoado assim, ou ter um pai ou uma mãe que consiga lhe pagar. Enfim, então ela passou por essa área e ela acabou adquirindo um problema no braço, que foi o nome chamado de epicondilite, que os tendões, os nervos do braço dela, do cotovelo, as mãos inchavam, ela ficava com o braço muito inchado, ela não conseguia mover. Então foi mesmo na época que o contrato da empresa dela terminou com a empresa que ela estava trabalhando, a prestadora de serviço, e todo mundo foi colocado para fora. E ela estava com esse problema, afastada pelo INSS. Outra pensão que ela conseguiu, eles tiveram que pagar uma multa para ela. Através dessa multa que foram pagadas para ela, para poderem colocar ela para fora, ela pagou toda a especialização dela em psicologia organizacional lá na FANOL. Ela pagou à vista. Foi mais uma bênção que ela teve, através, infelizmente, de uma situação que a gente não imagina que ia acontecer, que tratou durante a especialização. Ela teve muita dificuldade para concluir algumas atividades, porque o braço dela de vez em quando inchava. É algo que, mesmo com todas as dificuldades, ela lutou, batalhou com mais maturidade ainda para estudar, para fazer seus conteúdos melhores, porque quando ela começou ela era muito nova, ela tinha apenas 17 anos, então ela terminou já com mais maturidade. Consegui um emprego na clínica, que era algo que ela queria muito, ficar na clínica. Estava atendendo na clínica
E infelizmente ela começou a passar algumas situações na vida dela que ela não estava conseguindo lidar. Passou muita coisa e ela não estava conseguindo lidar com aquilo ali. Tava com algumas situações, infelizmente, na questão da espiritualidade dela, no local que ela congregava, que estava sendo muito difícil dela administrar, de entender determinados comportamentos de pessoas que estavam inseridas naquele lugar, que era para ser de uma maneira diferente, e estavam tratando ela de outra. E isso foi gerando um sentimento de muita decepção, de tristeza. Não de todo mundo, obviamente. De algumas pessoas que no momento tinham cargos elevados naquela instituição. E isso foi entristecendo o coração dela, mas não deixou o relacionamento com Deus se abalar, só dela referente à questão do outro. Com o tempo, ela descobriu algo que mudou tudo naquele momento da vida dela. Diante daquela situação que ela estava se sentindo oprimida, de não estar conseguindo se deparar com uma situação na qual você nunca imaginou estar, com pessoas que você esperava outro tipo de comportamento, porque estava dentro de uma instituição que acolhia, que ia compreender a pessoa melhor, que ia ter um entendimento melhor, que ia saber lidar melhor com você. Não, foi totalmente ao contrário. Foi pior do que uma pessoa que não estivesse congregando, que infelizmente para ela, no pensamento dela naquele momento, o que aconteceu? Ela começou a se sentir mal fisicamente, muitas coisas. Ela não estava conseguindo melhorar de uma tosse, que ela começou a tossir, não melhorava, tomava antibiótico, não melhorava, e uma dor, uma infecção urinária, que depois passou por inflamação, e ela tratando, refluxo e tudo, já tratando de tudo, e não melhorava. E diante de toda essa situação na igreja, aí ela teve um tempo antes dela descobrir exatamente o que ela tinha, um aniversário, não, que as pessoas fizeram para ela. Lá foram as pessoas e deram seu testemunho de como é que ela era uma bênção na vida dessas pessoas, dizendo que Deus tinha ajudado muito elas através dela. Enfim, foi um aniversário muito bonito. Ela tinha uma pessoa na igreja na qual ela estava conversando, para poder os dois se relacionarem, ter um romance, um relacionamento. Também fez lá uma surpresa para ela muito bonita, junto com os outros. E de repente, um mês depois, com tanta coisa que aconteceu, que ela já estava passando mal, quando ela descobriu o que ela tinha, e por ela não ter baixado a cabeça por coisas que ela estava vendo e não estava conseguindo aceitar, viraram muitas pessoas as costas para ela. Aquelas pessoas que, infelizmente, muitos que estavam lá nem apareciam mais para ver ela, simplesmente viraram as costas e deixaram, abandonaram. Quando descobriram que de fato ela tinha tido o diagnóstico, que foi a descoberta de um câncer, algumas pessoas, nem todas, algumas pessoas ainda foram visitar, outras mais, outras bem menos. E no meio de tudo aquilo, ela descobriu que estava com câncer, ter que deixar de trabalhar e ver aquela decepção na igreja. Tudo aquilo ali foi um gatilho para muitas coisas dentro dela, mas mesmo assim ela conseguiu respirar fundo e disse que, independente do que estava acontecendo, ela ia confiar em Deus. Ela disse que era grata por tudo que ela estava passando, que não queria ficar com o coração duro, um coração cheio de mágoa. É difícil, não é fácil no meio de uma situação dessa. Depois que ela já começou a quimioterapia, que viram que ela estava melhorando, quiseram duas pessoas dessa igreja ir lá conversar com ela. Foi no momento que ela compartilhou tudo que ela estava vivendo lá, e eles oraram por ela,
agradeceram pelo tempo que ela estava lá e disseram que não tinha nem como pedir para ela voltar para lá, porque entendia que não tinha sentido para ela, que não tinham feito o que era correto, que iam conversar com as pessoas que estavam envolvidas na situação, enfim. Então ela liberou o perdão, o coração, de todas as maneiras possíveis para poder conseguir passar por esse processo que ela estava difícil do câncer, no qual ela estava muito feliz, independente se ela ficasse, se ela partisse. Ela era grata por tudo que ela já tinha feito, ela já tinha feito missões no interior, ela já tinha conhecido pessoas, já tinha estudado, já tinha dado alegria para sua família, enfim, ela estava grata, ela estava feliz, mas Deus disse para ela em vários momentos, através de sonhos, de pessoas que ela nunca viu na vida dela, de portas que foram abertas para o tratamento dela, de pessoas que foram anjos na vida dela, de rifas que as pessoas acolhiam de todos os cantos, até em outros lugares do Brasil, para ajudar ela nesse tratamento, porque ela não tinha carteira assinada, então ela não tinha como ter o benefício do governo. Então, através de rifa, ela conseguiu fazer a quimio, a radioterapia dela e conseguiu, para a glória de Deus, a cura dela. Ela conseguiu passar por todo esse processo, ela foi cuidada, ela não precisou fazer cirurgia. Com a quimio mesmo desmanchou, foi um linfoma de Hodgkin no mediastino, ele era muito grande, ele foi se desfazendo com os meses e ela conseguiu a recuperação dela. E nem uma vez ela deixou de acreditar em Deus, ela foi visitar outras igrejas, ela participou congregando, mesmo mal, careca, ia lá, se sentiu aliviada, até porque tá careca, não levou as coisas num lado negativo, mas buscou levar para um lado positivo. Óbvio que tem coisas dentro dela que, com o tempo, por tanta coisa que a pessoa vai vivendo, uma hora ela vai se esgotando. Durante todo o processo de quimio, de rádio, essas coisas foram tranquilas, mas quando chegava na questão dela se decepcionar com pessoas, isso juntando de uma história para outra, por mais que ela fosse liberada perdão, ela começou a sentir em determinados ambientes, com várias pessoas, sentir passando mal. Começou a ter ataque de pânico, crises de ansiedade, tontura, enjoo, e fugia da realidade, não conseguia voltar, uma angústia, um aperto no peito, vários sintomas que ela não conseguia, que ela tinha aquela vez que ela chorava, e foi muito difícil para ela até ela procurar um profissional da psicologia. E quando ela conseguiu encontrar, ela iniciou a terapia. E lá ela conseguiu esse processo de cuidar mais de si. Por ter passado tanta coisa, ela precisava de uma ajuda externa, de outra pessoa que pudesse ser essencial nesse processo para ela. Porque por mais que já tivesse passado o processo de cura, mas tinha outro processo que ela precisava, que era o emocional dela, que é normal, gente, com tanta coisa que ela passou, ela já era para ter tido várias crises antes e ela não teve, ela teve depois. Então, é normal, ela se esgotou, ela conseguiu compreender coisas que talvez ela achasse que tinha perdoado, mas não perdoou. Ela não sentia mais a mesma pessoa pelo fato de estar grata por ter tido mais uma oportunidade da vida, por Deus dar dando essa chance a ela, mas o físico dela não era a mesma coisa, ela tinha engordado, ela se sentia mais cansada, ela não conseguia fazer muito exercício físico e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e ela não estava conseguindo saber como lidar com aquilo ali. Então a psicologia foi muito importante para ela, além dela ser aquela profissional, ela precisava de um profissional também da área dela para cuidar dela. Ela passou várias coisas que infelizmente algumas outras pessoas não entendiam na época da quimio,
como na época que ela começou a ter ataques de pânico e de ansiedade, e infelizmente o outro, gente, não entende o que a gente está passando, então eles têm pré-julgamentos. Teve a pandemia também que juntou. Então tudo foram fatores que juntaram e infelizmente é um fator muito elevado para a pessoa não ficar bem. Então passar por tudo que ela já estava, emendar na pandemia, depois se decepcionar novamente, porque ela teve outra decepção na igreja, que as pessoas diziam que era besteira, que não entendiam o que ela estava passando, não davam valor, ela mesma ali, muitas vezes mal, mas ela ia, ela se esforçava e as pessoas não davam o devido valor, como isso é normal. Assim como eu posso ter decepcionado também eles, que é normal, toda história tem ambos os lados, mas infelizmente hoje em dia ela é grata. Ela tá buscando novamente um lugar, ela não desistiu de Deus, ela continua com Deus todo o momento. Ela não precisou jogar a culpa em Deus por nada que tá acontecendo. Ela não jogou a culpa em N, A, B, C, D religiões. Não, ela acredita no que ela tem ali, ela sabe que é difícil amar o outro e ela tá lutando até hoje. E teve uma bênção muito grande na vida dela, que foi na questão amorosa. Durante a quimioterapia, como eu falei pra vocês, aquelas pessoas da igreja que viraram as costas pra ela, um deles, infelizmente, foi aquela pessoa que ela estava buscando se relacionar amorosamente. Ele disse que não conseguia lidar com aquela situação e nem com ela, e falou pra ela que ia bloquear ela, e ele bloqueou. Ninguém, foi difícil pra ela, mas num local que ela se congregou, ela conheceu uma pessoa que ficou muito amigo dela, que visitava ela, que ela estava ajudando ele também, que ajudando na questão de currículo, de ajudar essas questão de seleção, estava buscando emprego. Como ela já tinha uma experiência, estava na área da psicologia, ela deu uma ajuda, conversou, ajudava, ia lá e jogava com ela, claro, com os devidos cuidados. E aí teve uma época que ela estava se sentindo muito cansada, que ela disse que não queria que ele fosse mais, e Deus começou a falar com ela sobre aquela pessoa. Só que ela não estava acreditando, porque era uma fase que ela estava passando muito difícil e a única coisa que ela não esperava era se relacionar com mais ninguém. Então, pra não, independente se ela fosse, se ela ficasse, dela não se magoasse com ninguém, nem magoasse o outro, né? E ele cada vez mais perto dela, e um dia ela decidiu confrontar ele, falar com ele porque que ele ia na casa dela e falou do que Deus estava falando pra ela, sabia que não tinha nada a ver, mas que queria logo falar pra evitar frustrações. Só que ele teve uma resposta totalmente contrária do que ela imaginava. Ele disse que sim, poderia dar certo. Ele foi falar com os pais dele, porque essa pessoa estava nessa situação, né, difícil. Então os pais deles foram super receptivos, conversaram com os pastores da igreja, teve a bênção, eles dois cresceram muito juntos. Com o tempo ele conseguiu o emprego dele, conseguiu ambos juntarem o dinheiro deles, fizeram algo simples por conta da pandemia, o civil e a bênção no mesmo dia, uma coisa simples, com pessoas que já tinham sido vacinadas, que as pessoas na verdade não chegaram nem a 10, 15 pessoas, que foram poucas pessoas ali, mas todo mundo no distanciamento certo, com uso de máscara, essas coisas. E foi um casamento simples, como ela sempre quis, independente de pandemia ou não, era algo que ela sempre queria, uma coisa simples. E ele também, e Deus uniu esse propósito, e ele sempre esteve ali, ele sempre foi amigo dela, ele sempre esteve ao lado dela sem deixar de segurar a mão. Ela, dependendo se ela tava bonita, se ela tava feia, se ela tava em crise, se ela não tava, ele sempre continua ali. E ambos estão lutando até hoje. A história dela não terminou, a história dela continua.
E é uma história que ela vê, por mais de momentos de dificuldade que ela teve, ela foi grata e ela continua sendo grata até hoje. Eu acredito que muitos já saibam de quem eu tô falando, mas eu vou só confirmar, obviamente, para quem não sabe, sou eu mesma. Sou eu, Angelina Santiago, já passei por tudo isso. Claro que aqui eu tô fazendo um resumo do resumo, porque tem muitos detalhes, muito mais sobre essa história. Existem muitas coisas mais profundas que foram diante de tudo isso. Eu só quis fazer um resumo, por quê? Porque eu vejo a minha trajetória. Eu vejo a minha trajetória e vejo quanta coisa eu já passei e quanto eu sou grata a Deus por estar aqui, por não desistir, por Ele segurar a minha mão, por não deixar, por me motivar, por ter conseguido um novo emprego, por estar aprendendo todos os dias na minha área, por nunca saber tudo, mas sempre ter sede de buscar saber mais, de tentar ajudar o outro, ser uma profissão que ajuda outras pessoas, que o ser humano vai ser falho mesmo, que vai decepcionar assim como eu, mas que eu não possa desistir, que existe dificuldade em todo canto que a gente vá, seja na instituição religiosa ou não. E é normal, e é a vida que segue, e eis-me aqui, que seja feita a vontade dele. E se essa história te ajudou de alguma maneira, de lição de vida que você possa tirar, é que você não desista, que você passe essa história para outras pessoas. Se você quiser saber algo mais aprofundado dessa história de um período, eu vou vir aqui, eu posso trazer em outros podcasts ou num vídeo à parte, falando sobre como foi esse processo de quimioterapia, como foi essa descoberta, como foi a rádio, como é esse tratamento de ansiedade, como foi essa questão do medicamento, que tem muita gente que tem essa dificuldade, como foi essa decepção na igreja, como é superar, enfim. Se você quiser, eu posso voltar aqui e trazer. Eu espero que eu tenha sido bênção na sua vida. Um Feliz Natal e Ano Novo já antecipado para vocês. Eu espero de verdade que nenhuma família é perfeita, mas a gente também não é perfeito. A gente tem que sempre ver isso. Uma das coisas que me ajudou muito a liberar perdão para outras pessoas e para mim mesmo é saber que eu sou um ser humano em construção, que eu tenho que ter paciência comigo como tenho que ter paciência com o outro. Tem coisas que até hoje são difíceis na minha vida, mas eu tô tentando, tô construindo, tô tentando que Deus faça um trabalho de cura, de restauração dentro de mim todo dia. Nunca vai ser suficiente, sempre é um processo, até o último fôlego da gente. E é isso. Deus abençoe vocês, que essa época de fim de ano você lembre que Jesus é o motivo de tudo, que Jesus vive e reina no coração de vocês, que pode ser que você não esteja perto daquela pessoa que você queira hoje, ou não tenha tantas pessoas perto de você, mas o principal vai estar, que é Deus. E é isso. E até mais. Não esquece de curtir, compartilhar e me seguir para mais conteúdos. E aguarde próximas histórias que eu vou trazer de pessoas que eu vejo que é inspiração para outras, para você tirar um testemunho de vida pessoal. Bye, bye.